A paz do Senhor, meu querido irmão, professor, aluno, participante da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 11, cujo tema é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. E dia 12, que é o domingo, o segundo domingo do mês de dezembro, nós celebramos, nós comemoramos o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia, olha que maravilha! O primeiro presidente dos Estados Unidos da América, ele disse que é impossível governar bem sem Deus e sem a Bíblia. E a rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, uma vez falando sobre a Bíblia, ela disse que a Bíblia era a razão da supremacia da Inglaterra. Existem muitas frases bonitas sobre a Bíblia, mas eu ficaria com o que o salmista fala no Salmo 119, quando ele diz que luz para o meu caminho, né? A tua palavra é luz para o meu caminho, graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, graças a Deus. Vamos então retomar a nossa lição. O nosso textual está na primeira carta, ou primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E a nossa verdade prática diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos, dos males e das heresias. Eu queria aproveitar a oportunidade de compartilhar com você que essa lição de número 11 do segundo domingo do mês de dezembro, se Deus nos permitir, eu estarei ministrando essa aula lá na sede de setor da Assembleia de Deus do Padre Anchieta, que fica ali na rua São Matias, número 87, na Vila Padre Anchieta. A gente fala Aparecidinha, Padre Anchieta, e o pastor setorial ali é o meu querido irmão e amigo, pastor Eliezer Freitas, e a sua esposa, irmã Elcia. Se Deus nos permitir, eu estarei ali logo às 8h30 da manhã para ministrar a lição bíblica. E depois da lição, às 10 horas, nós teremos um culto de gratidão a Deus e, se o Senhor permitir, eu quero estar lá me alegrando com os meus amados e muito queridos irmãos ali da nossa igreja no Padre Anchieta. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre o textual dessa lição de número 11. Como eu já disse, o textual está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 4, versículo 16. Na verdade, o contexto do textual está entre o versículo 6 até o 16 do capítulo 4. Bem, muitos teólogos, quando lê esse versículo, ele vê um certo arminianismo nesse versículo. O que seria isso? Aquela doutrina que é também acolhida pela Assembleia de Deus no Brasil e por outras grandes denominações, que é a do livre-arbítrio, né? Porque, de fato, aqui nós encontramos essa percepção. Não só nessa passagem, mas você vê também essa mesma ideia em Colossenses 1:23, em Filipenses 2:12, que fala que nós temos que desenvolver a salvação com temor e tremor. E especificamente em 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 10, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Em outras palavras, esses versículos fazem o apontamento de que o cristão aceitou a Jesus, está salvo pelos méritos exclusivos da cruz do Senhor Jesus, mas se ele abandonar a fé, ele perde a salvação. Tá? É isso que a Bíblia fala. Então não é a pessoa achar que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é conversa extra-bíblica, né? Que é a famosa doutrina da predestinação. Não é assim não. Se permanecer até o fim, será salvo. Então, nesse momento, você aceitou Jesus, você está salvo. Mas se lá para frente você desviar, você perde a salvação, meu amigo. Tá? Pelo menos esses textos fazem esse apontamento. Então, a pessoa que é honesta intelectualmente e teologicamente sabe muito bem que o livre-arbítrio é uma realidade. É uma realidade. Né? Graças a Deus que Deus não criou robô e programou para salvação ou para condenação. Não. Ele nos deu condições de crer ou não crer. Por isso mesmo o Senhor Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado, né? Porque não creu na mensagem do céu. Então ele fala nesse textual, ele é importante, que ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Ele inicia dizendo essa palavra exortativa, tem cuidado. É uma palavra grega, epetio, que tem a seguinte ideia: apegar-se, alvejar, fixar a atenção sobre. Quando ele faz essa exortação, tem cuidado. E ele fala, tenha cuidado do quê? De ti mesmo. Isso é, com o que és e com o que fazes. Né? Então, nós temos que ser vigilantes. Nós não podemos baixar a guarda em momento algum. Nós que temos a graça de Deus, de ter crido no Senhor, pela misericórdia de Deus, passamos pelo processo do novo nascimento, temos o Espírito Santo, mas temos que estar vigilante, vigiando todo o tempo. E ele fala, tenha cuidado de ti mesmo. Então é importante que cada um de nós estejamos vigilantes, graças a Deus. E ele diz aqui, doutrina, né? Ele fala, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é só de ti mesmo, mas da doutrina. Doutrina aqui no grego é didascalia, né? Que significa ensinamento, instrução, ensino. Né? Nesse caso, a doutrina que ele está se referindo é a revelação inteira. A palavra de Deus, né? Toda a revelação. Então esse apelo visa levar Timóteo a defender a verdadeira fé, a ortodoxia, a fé correta, a senda correta, o caminho correto. Então ele usa a expressão aqui. Então essa é uma boa tradução, né? A palavra doutrina aqui, porque tem a ver então com o conteúdo de toda a Bíblia. E aí ele diz aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Ele fala, perseverar é persistir, continuar. Esse é o sentido, né? Continuar tendo uma vida piedosa, na defesa da verdade, na defesa da santa palavra de Deus, cumprindo os deveres, produzindo frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus! E ele fala então, né? Seja firme aí nestas coisas, ou nestes deveres, né? Vai depender da qual tradução aí. E isso tem a ver com o quê? O que está implícito aqui? O dever de uma vida de santidade, de piedade, de amor, de abnegação. É uma vida onde o Senhor Jesus se faz presente no seu coração. E ele fecha dizendo, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu acho muito lindo isso. Além
do pregador, da pessoa que tem uma vida piedosa, dos servos de Deus que se preparam, procuram viver uma vida balizada com a palavra, ele está preservando a sua própria vida, mas também das famílias que estão ouvindo ele. Você que é professor da escola bíblica dominical, olha que coisa linda, que responsabilidade que Deus põe sobre os meus ombros, e é com muita alegria que nós acolhemos isso, porque essas famílias, esses alunos, também estarão tendo uma vida de santidade, uma vida protegida, graças à ministração da palavra de Deus. Então a salvação aqui focalizada está se referindo à vida eterna, né? A vida cristã é muito bonita. Ela, especialmente para as pessoas que compreenderam, que são agradecidas, que têm sensibilidade espiritual. Eu acho bonito aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: conforme sempre fostes obedientes, assim também agora, com reverência e respeito, continuai a esforçai-vos até o ponto final da vossa salvação. Tem que crer até o final, irmão. É aquilo que Paulo fala: acabei minha carreira e guardei a fé. Não adianta a pessoa achar que já fui crente 10 anos, agora eu vou deixar. Você perde a salvação, meu amigo. Tá? Tem que aceitar Jesus, é salvo, né? Porque você depende dos méritos do Calvário, mas se você abandonar essa grande salvação, você perde, é condenado. Então é importante que nós tenhamos esse discernimento. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha só, não vai tropeçar. Glória a Deus, mas tem que estar o quê? Sempre em guarda, não pode baixar a guarda, glorificando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus, indo no culto. É muito bom você viver entre os irmãos. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos, e um santifica o outro. Então é muito importante você ter essa percepção, né, de estar participando, ter prazer no estudo da palavra de Deus. Então nós temos que compreender essa perspectiva, e é um textuário muito maravilhoso, e ele dá esse alerta, né? Permaneça firme, cuide de ti mesmo e da doutrina, e você, vivendo uma vida de piedade na comunhão com Deus, salvará tanto a ti, porque você está em comunhão com o Senhor, como os que te ouvem, como os que estão te ouvindo. O seu testemunho, a tua fé, você sendo usado pelo poder de Deus, isso vai aumentar a fé dos seus ouvintes, e eles vão ficar ainda mais firmes com o Senhor. Graças a Deus. Realmente trata-se de um textuário muito relevante, muito importante. O que nós temos que destacar nessa lição? Paulo vai falar sobre a ortodoxia versus a heterodoxia. O que é isso? Bom, ortodoxia é a prática correta. Aliás, ortodoxia é a doutrina correta. A prática correta é a ortopraxia. Ortodoxia é a prática correta. Heterodoxia é uma prática que não é correta, é heterodoxa, né? Então são dois termos técnicos, mas são extremamente importantes. Ortodoxia e heterodoxia são dois termos técnicos necessários para a teologia, para compreender a distinção entre o ensino correto e o desvio doutrinário. Ensino correto, usa-se a expressão ortodoxia. Ensinos errados, misturados, heterodoxia. Então vamos lá, primeiro fazer a reflexão sobre o conceito de ortodoxia. Na língua grega, no Novo Testamento, a palavra com o prefixo ortos significa o que é direito, reto, certo. Olha que interessante. Então a definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio doutrinário. Fiel ao texto, ortodoxo, correto, graças a Deus. Então na teologia cristã o termo se refere
ao modelo bíblico das sãs palavras, das sagradas escrituras. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa. Então, nós somos cristãos ortodoxos no sentido de doutrina sã, doutrina correta. Graças a Deus. 1.3, o conceito de heterodoxia. Bom, vem de héteros, né, que é diverso. Assim, heterodoxia nos remete a opinião diferente, conceito diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas já estabelecidos. Se a ortodoxia tem por um só parecer, a heterodoxia implica em várias opiniões. Para o apóstolo Paulo, então, a igreja deve manter a unidade doutrinária. Mas é importante nós lembrarmos de Agostinho de Hipona, no século IV. O Agostinho, ele fala uma coisa muito importante, ele diz assim: no que é essencial, na doutrina bíblica, nós temos que ter união, temos que ser ortodoxo, fiéis às Sagradas Escrituras. Então, no que é essencial, a unidade. No que não é essencial, aí a liberdade, porque não é essencial, né? Usos e costumes, rituais, isso não é essencial. Mas em tudo, a caridade. Então, Agostinho de Hipona, realmente ele fala algo muito relevante, muito importante, né? Ou seja, no que é essencial, a unidade. No que não é essencial, a liberdade. E em tudo, a caridade. Tá? Então, o problema da heterodoxia é que são opiniões divergentes. São diversas opiniões. O segundo tema da nossa aula fala da ameaça de corrupção doutrinária. Porque o brasileiro, coitado, ele já está acostumado a associar corrupção com dinheiro. Esses políticos com dinheiro nas suas roupas íntimas, em malas, em apartamento. Então, falou em corrupção, na cabeça do brasileiro, ele já lembra de política. Mas a corrupção que a Bíblia está falando não é essa que a gente vê aí nos jornais, nos telejornais. Essa corrupção que a Bíblia está falando é algo muito complicado. Por quê? Porque Paulo adverte a alguns que não ensinem outra doutrina, ou que não corrompa a doutrina. Às vezes com carinha de piedade, carinha de ser fiel, mas ensinando doutrinas de perdição. Então a palavra outra é a palavra héteros, é heterodoxia. Por isso Paulo se refere a outra doutrina, como a que nada tinha a ver com a genuína palavra do Senhor. Então esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos que não respeitavam os ensinos dos apóstolos. Inventavam coisas. Os apóstolos identificam como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus e não perdoavam o rebanho de Deus, mas dilaceravam as ovelhas. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, Paulo se despedindo dos anciãos de Éfeso, ele fala isso, e foi até abordado na lição de número 10. 2.2. Quais eram os problemas de ordem doutrinária? Bom, eu já falei para vocês na última lição, na lição de número 10, e a lição abordou a temática dos judaizantes e dos gnósticos. Foram as falsas doutrinas ou as doutrinas heterodoxas que os apóstolos precisaram enfrentar, que a igreja primitiva precisou enfrentar. Então, essas igrejas plantadas por Paulo e pelos apóstolos no primeiro século sofreram a infiltração de conceitos filosóficos pagãos, o gnosticismo e dos judaizantes. Nas igrejas, por exemplo, de Corinto e de Éfeso, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os cultos pagãos. Existe na história da igreja um cidadão que ele diz assim: faz-me bispo de Roma e eu me tornarei cristão. Isso era puro interesse financeiro. Outro caso, um registro interessante, diz assim:
os cristãos não são perseguidos por serem cristãos. Olha só, os cristãos não são perseguidos por adorarem a Cristo. Eles são perseguidos por adorarem só a Cristo. Porque se eles adorassem a Cristo e os deuses pagãos, estaria resolvido o problema. Então a heterodoxia queria fazer com que os cristãos não fossem fiéis só a Cristo. Né? E se percebe pessoas, então, que querem participar da mesa do Senhor e da mesa dos ídolos, e comunhão há. Paulo fala muito isso, né? Escrevendo aos Coríntios. Então traziam aquela bagagem religiosa do paganismo ou do legalismo judaico e queria infiltrar na igreja de Cristo. É lamentável que, infelizmente, hoje, muitos defendem a banalização da graça de Deus. Quer viver de qualquer jeito. Quer viver de qualquer jeito, irmão. Sabe? Sem responsabilidade. Esqueceu que o caminho é estreito. E aí vive que nem um mundano, com os vícios do mundo, tudo, e acha que é salvo. Olha que ilusão. Né? E outros são ao contrário, querem seguir rituais. Hoje, no Brasil mesmo, tem gente que põe um kipar na cabeça, deixa a barba crescer, começa a balançar o corpo e acha que está no nível espiritual maior que os outros. Coitado, não é nem judeu. Né? Não é judeu, como que quer se identificar com o povo? Você não é nem judeu? Tudo bem, se a pessoa é judia, é a identidade do povo. A pessoa aceita Jesus e continua guardando o sábado dele, aquelas coisas todas, não come carne de porco. Tudo bem, ele é judeu, é a identidade cultural. Agora a pessoa é gentílica, não tem nada a ver. E aí fica até uma coisa estranha, artificial. Tem um cidadão aí que mudou até de nome. Uma igreja dessas judaizantes, ele mudou de nome, coitado. Né? Agora ele diz que o nome dele é Ishayahu, seria Rosh Ishayahu, quer dizer, Rabino Isaías. Mas o nome dele é Altar Junqueira. Olha que situação. É dessas igrejas aí de judaizantes. Então, são brasileiros que se transvestiram em judeus. Na verdade, não são nenhuma coisa nem outra, né? Porque não são judeus. Eles, né, só querem se parecer com judeu, mas não são judeu. Agora, o judeu a gente entende, ele é a nação dele. Então ele aceita Jesus, continua com sua identidade, não precisa perder a identidade. Mas o que está escrito lá em Atos 15? Para os gentios. Não tem que impor coisas de judaísmo para os gentios. Eu já falei e repeti várias vezes nessa lição. Qual é a decisão do Concílio de Jerusalém em relação à igreja gentílica? A igreja gentílica é não comer carne sufocada com sangue, e nem, obviamente, se não pode comer carne sufocada, não pode comer sangue também, obviamente. Não participar dos cultos idolátricos e não se envolver com a impureza sexual. Foi isso. Não tem nada de carne de porco, de sábado, de circuncisão. Não tem, isso aí é do povo judeu. É o povo judeu que é a identidade do povo. Então, na igreja primitiva, eles se enfrentaram. Paulo escreveu aos Gálatas para combater os judaizantes. Né? Uma carta inteira. 2.3. Fábulas e genealogias intermináveis. É outro problema, isso é judaísmo. Ficava lá querendo provar que, olha, aqui o meu nome está lá na genealogia, então eu tenho um nível diferenciado. Olha que fraqueza. Né? Então, no tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica, porque no judaísmo sempre teve lendas. Você pega aqueles livros apócrifos, 1º e 2º Macabeus, Bel e o Dragão, Judite, tem um monte de lenda lá, irmão. É uma coisa assim, mas tiveram muito mais livros apócrifos. Tem um monte de livro apócrifo, um monte de lenda, e cultos para anjo, e oração para quem já morreu. É uma coisa terrível. A Bíblia não tem nada dessas coisas, mas essas obras judaicas, da tradição judaica, ou mesmo do sábio judeu, tem muita coisa ali que não tem nada a ver com a Bíblia não, irmão. Eu até fico admirado de ver às vezes pessoas até sérias, coitado, achando que, olha, agora nós vamos tocar o chofar na hora do culto, vamos colocar o kipar na cabeça, vamos deixar a barba crescer, vamos pôr o xador.
Irmão, tem muita coisa ali que é da Idade Média, não tem nada a ver com o judaísmo, nem da época de Jesus. Porque o judaísmo que tem hoje, esse judaísmo hoje, é um judaísmo que passou por 2000 anos de história. Para ele sobreviver, ele precisou tornar-se anticristão e anti-islâmico. Tem um monte de costume que é da Idade Média, não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Nem da época de Jesus, não tem nada a ver. Só que o judaísmo na época de Jesus já foi condenado por Jesus. Jesus falou: ai de vós, hipócritas e fariseus, que percorreis as ilhas do mar para fazer um prosélito, e depois de fazer um prosélito, torna 2 vezes filho do inferno. Olha só, o Senhor Jesus falou isso no Evangelho de Mateus, isso naquela época que ainda não tinha tido nenhum processo histórico da religião judaica. Agora, imagina, se naquela época já estava desviado, basicamente, imagina hoje, depois de 2000 anos, que o judaísmo precisa se reinventar, depois da destruição do templo, que cessou os sacrifícios, se reinventar para combater o cristianismo, se reinventar para combater o Islã. É uma outra coisa, não tem nada a ver, o judaísmo de hoje não tem nada a ver com o da época de Jesus. E tem irmão, coitado, que põe um pano na cabeça, põe um talite, deixa a barba crescer, e agora nós estamos voltando às nossas raízes judaicas. Olha que simplicidade, irmão, que fraqueza, porque não conhece história, né? Não conhece história. Recentemente eu recebi um áudio de uma irmã, que ela mora em Portugal, quero mandar um abraço para ela, a irmã Jáfia, o irmão Paulo, né, com a sua filhinha, eles moram em Portugal, e a irmã falou que uma pessoa mandou uma pergunta lá para ela sobre o nome Yeshua, que não pode, que o nome Jesus não pode falar, que o nome de Jesus está errado, é uma tradução errada. O certo é ter que falar. Aí põe lá uma pessoa que se diz especialista em linguística e começa a defender a língua sagrada. Isso é judaização, irmão. Pelo amor de Deus, não existe língua sagrada. Não existe. Você acha que Deus falou com Adão em hebraico? Claro que não, não existiu hebraico. Você acha que Deus falou com Abraão em hebraico? Claro que não, não existia hebraico. Mas então que língua que Deus falou com Abraão? Bom, com Abraão Deus falou em aramaico, ele era de Ur dos Caldeus. Aí depois Isaac, que já viveu ali em Canaã, a língua aramaica misturou com os cananeus. Aí depois Jacó consegue conversar com Labão, que falava aramaico, mas já havia ali uma diferença. Ali vai surgindo a língua hebraica. É uma construção, irmão, não tem nada de língua sagrada. A língua hebraica é uma construção, ela sofreu o impacto da língua aramaica, das línguas cananeias e do egípcio, porque Israel ficou 400 e poucos anos no Egito. Até o nome Moisés é egípcio. Moshe, né? Então, essa gente inventa cada coisa, irmão. O próprio Evangelho de João diz, né? Fala, o próprio João fala, Rabi, que traduzido é mestre, né? O próprio João traduz Emanuel, que é Deus conosco. Agora essa gente inventa cada conversa furada. São judaizantes. Vem com a velha história, achando que para entender a Bíblia você tem que estudar profundamente a língua hebraica. Imagina, irmão, a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa é a mensagem de Paulo ali em Atos capítulo 16, versículo 31, para o carcereiro de Filipos. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo advertiu a igreja quanto a essas coisas, e refutou, e enfrentou. Viu, irmão? Tem gente que fala, irmão, não gosto de falar essas coisas, não gosto de falar mal de outra religião. Não é falar mal da outra religião. A questão é enfrentar o que está errado. Olha, então Jesus falou mal de outras religiões? Porque Jesus falou contra os saduceus, contra os fariseus, né? Ai de vós, hipócritas. Então Jesus falou mal? Então Paulo falou mal quando enfrentou os gnósticos, os judaizantes? 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater ensino errado, irmão. Então tem gente que tem cada ideia que só Jesus na causa, né? Então aqui nós aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas. Qual é a edificação disso? Aí a pessoa vem com essa não, que a gente precisa falar, não, se você chegar para o demônio e falar sai em nome de Jesus, não vai sair, você tem que falar sai em nome de Yeshua. Aí que fraqueza, irmão. Tem que falar o nome de Jesus. Imagina, o nome de Jesus tem poder, irmão. Tem poder. Yeshua na língua hebraica, Jesus em grego, Jesus em português. E glória a Deus, cada língua tem a sua expressão. Lógico que Deus sabe.
Agora tem gente que quer ser mais entendido que Deus. Olha que pensa que é a quarta pessoa da Trindade, né? Olha que fraqueza. Misericórdia. 3. A igreja como guardiã da sã doutrina. Olha que coisa linda. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, irmão. Nós louvamos a Deus pela nossa denominação. Nós não somos perfeitos. Nossa denominação tem falhas. Nós somos humanos. Mas a Assembleia de Deus no Brasil tem lutado para manter a sã doutrina. Em 2017 foi lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus o nosso manual doutrinário, né? Graças a Deus, que foi uma bênção ali. O pastor Ezequiel Soares, o pastor Paulo Freire e outros grandes obreiros, eu tive a oportunidade de participar também, para que a igreja mantivesse na firmeza da verdade. E o objetivo do zelo? O objetivo do zelo pela sã doutrina. Qual é o objetivo de zelar pela sã doutrina? Preservar o amor, coração puro, uma vida de santidade, de fé não fingida. É isso. O cristianismo ortodoxo tem essa postura. E a primazia do amor, né, irmão? Lembra que eu disse? No essencial a unidade, no não essencial a liberdade, mas em tudo a caridade, o amor. Então o fim do mandamento é o amor. Está lá em 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às doutrinas. Porque tem gente, irmão, que vai combater as heresias e vira uma briga, porque não tem sabedoria, né? Não tem palavras de amor, de respeito mútuo. Tem gente que não tem equilíbrio. Então, para você exortar, você tem que ter a graça de Deus, com respeito, com amor, porque a pessoa não é o seu inimigo. O inimigo, é o diabo. O ser humano, às vezes, coitado, é apenas um instrumento que precisa ser liberto. Então, o amor. Paulo fala isso, defendendo a doutrina com amor, né? Então, por isso que ele põe aqui a primazia do amor, que o amor esteja em primazia. O amor e um coração puro, uma fé não fingida, graças a Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte genuína da sã doutrina, o brado da reforma, sola scriptura, só Bíblia, glória a Deus. Por isso precisamos ser dedicados, estudar a Bíblia, ler a palavra do Senhor, ir nos cultos de ensino, escola bíblica dominical, dar primazia para o estudo da palavra. O exemplo de Paulo, a exemplo de Paulo, nós somos chamados, convidados para zelar pelo ensino da palavra de Deus na edificação da igreja. Graças a Deus. Uma lição maravilhosa, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Eu e você temos que ter esse sentimento de zelo, de amor, de fé, de firmeza na palavra de Deus. Mais uma vez quero te lembrar que nesse dia 12 de dezembro é o dia da Bíblia. Olha que lindo, incentive seu aluno a ler a Bíblia. Segundo domingo do mês de dezembro. E eu estarei ministrando a palavra de Deus, se o Senhor permitir, lá na congregação de Vila Padre Anchieta, Rua São Matias, número 87. Padre Anchieta, Aparecidinha. Pastor Eliezer Freitas e a minha querida irmã, esposa do pastor, irmã Elcia. E eu quero lembrar você, para você acessar essa lição, que ela está completa no nosso site. É www.professoralberto.com.br. E se você deseja, se você tem condições econômicas e se as fronteiras estiverem abertas, obviamente, nós temos aí uma possibilidade de fazer a nossa viagem para Israel, que é um verdadeiro curso teológico. Eu sempre falo para os irmãos que querem fazer essa viagem, que essa viagem é um verdadeiro curso teológico de imersão. E eu quero convidar você. Então aí os telefones da Renova Turismo. Você pode fazer um plano de viagem, não precisa viajar agora. Nós temos agendado para o dia 24 de março de 2022. Até o dia 1º de abril de 2022 são 9 dias. Valor $3.290. Você pode fazer o seu plano de pagamento
mas é importante você conhecer a terra do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.